Fala, meu querido, chegamos com a sexta questão aqui da prova da OBA 2023, prova essa de nível 4 para o ensino médio, né? Essa é uma questão já bem longa, né? Uma leitura aí cuidadosa, um gráfico que a gente tem que entender o que está acontecendo. E nós vamos discutir aqui cada um dos itens que são apresentados e vamos ver se a gente consegue chegar numa possível solução. A gente vai ter um pouquinho de cálculo para fazer, não é um cálculo muito difícil, mas regrinhas de três que a gente vai fazer, mas com alguns números chatinhos de realizar que você talvez deva ter sentido aí durante a realização dessa prova. Bora lá então? Então ele fala assim, ó, uma das maiores, antes disso, né, me ajuda aqui, se inscreve aí para a gente poder cada vez mais chegar a outras pessoas. Uma das maiores novidades aqui do telescópio espacial James Webb tem caído muita questão, não só na OBA, né, era esperado que caísse, mas em muito vestibular, eu sei que está no ensino médio, o telescópio James Webb tem sido alvo de muitas questões dos principais vestibulares aqui do Brasil. Então, em sua capacidade de encontrar exoplanetas habitáveis, isso porque ele leva um equipamento espacial a bordo chamado NIRIS, acho que deve ser esse o nome, capaz de ler a assinatura química de lugares distantes. Para estrear o equipamento, os operadores James Webb apontaram o equipamento para exoplanetas. Eu vou chamar ele de VASP 96b, tá? A gente pode chamar, soletrar WASP, mas vamos chamar ele de VASP para ficar mais fácil. Ele é entre os mais de 5.000 que conhecemos na Via Láctea. Está localizado a 1.150 anos-luz de nós. Então, essa informação aqui é importante. Ele está a uma distância muito grande, 1.150 anos-luz da gente aqui na Terra. Tá bom. Localizado na constelação de Fênix, esse é um tipo de gigante gasoso de raio 1,2 vezes o raio de Júpiter. Olha só que importante, ó, o raio dele comparado com o de Júpiter, que é o maior do nosso sistema, ele é 1,2 vezes maior. Com a metade da sua massa, hein? Então é importante a gente vai achar uma relação, vai ser uma pergunta dele, a relação entre a massa, o volume, aí, então isso vai ser importante, esses dados que ele está dando aqui. Além disso, é muito quente, com a temperatura próxima de 500 graus Celsius, ele está muito perto da sua estrela. Legal. Então, aqui a gente tem uma estrela, né? E aí o VASP 96 está girando aqui em torno desse sistema. Muito bem, é o exoplaneta, que é a estrela VASP 96, e o VASP 96b, que é o exoplaneta, fica girando em torno dele. Tá bom. A imagem traz o gráfico de curva de luz, o brilho da estrela VASP 96 quando a passagem do planeta VASP 96b pelo seu disco, ou seja, durante o trânsito planetário. Nós está vendo que o planeta ele está passando na frente da estrela dele, né? Eu ia falar do Sol, mas é a estrela que do planeta, e isso diminui o brilho relativo que chega para o James Webb. Então aqui é uma diminuição, uma queda, por conta do trânsito planetário que o planeta passa na frente aqui dessa estrela. Bom, aí vamos às perguntas, né? Baseado nas informações apresentadas no gráfico, primeiro coloque o verdadeiro e falso, depois escolha uma das alternativas, que é aquela clássica que a gente tem. Bom, o que que a gente primeiro vai fazer, ó? A primeira pergunta que ele fala é: durante seu trânsito, o planeta VASP 96b reduziu em 2% o brilho de sua estrela. Veja, o que que a gente precisa aqui encontrar, ó? Você está vendo que o limite que a gente tem aqui, a diminuição máxima aqui que a gente tem do brilho da estrela, ela chegou a cerca de 1,5, né? Ela foi mais do que 1 aqui, mas não chegou aos 2%. Então, se ele não chegou a esses 2%, a gente pode considerar que essa alternativa aqui é falsa, né? Então, a gente tem esse item aqui como falso. Então, a gente já pode até, de repente, riscar essa como verdadeira aqui. Essa aqui não está legal, não, está falsa. Porque ela não chega aos 2%. Se ela fizesse uma trajetória para chegar até lá os pontos até o 98, a gente consideraria isso aqui verdadeiro. Tá. O máximo do trânsito ocorreu às 16 horas no dia 21 de junho de 2022. Perceba, ó, a gente tem 21 de junho de 2022, que é quando acontece a observação, mas um dado aqui que a gente tem que é o máximo de trânsito, né? O trânsito, a ideia é de que ele impede aí a passagem. Quando a gente fala de trânsito, né? O trânsito está impedindo a nossa passagem rápida por uma via, né? Nesse caso aqui, o planeta está impedindo a passagem da luz aqui para o James Webb. Então, o máximo do trânsito aconteceu aqui, né? Ó, se você
aumentar aqui esse ponto, ele vai chegar próximo às 4 horas. E eu não posso dizer que ele foi exatamente às 4 horas. Às 4 horas, eu vou até apagar aqui para você ver, ó, ele já começa, vamos pegar esse outro ponto aqui, o azul, de azul, ele já começa a crescer de novo. Então ele não está no máximo aqui, ó, ele já está num pontinho um pouquinho para cima aqui. Então ele não fica no limite mínimo. Esse limite mínimo a gente tem um pouco antes, vamos colocar aqui de verde, um pouquinho antes das 16. Então eu não posso dizer que aconteceu às 16 horas. Se ele tivesse de repente no enunciado falado aqui que é um valor próximo a 16, aí sim eu consideraria essa alternativa. Mas como ele está me dizendo que é exatamente às 16, isso para mim é falso. Então essa é a alternativa falsa aqui. Em um ano terrestre, aqui chega a parte da matemática que a gente vai ter que fazer, né? Ele falou que um ano terrestre, o planeta VASP 96 dá 100 voltas em torno do VASP 96. O que que a gente pode fazer? Você sabe que um ano terrestre tem 365 dias e 6 horas, mas vamos considerar aí que a gente tem 365 dias. Então, nesse caso aqui, uma informação que ele nos dá, aqui eu esqueci de grifar aqui essa parte importante, ó, é que a sua órbita é tão pequena que um ano completo tem cerca de 3 dias e meio terrestres. Veja, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui bastante simples, falar assim, ó, um ano nesse planeta, um ano aqui, é, equivale a 3,5 dias terrestres. Vou chamar só de dias mesmo, tá? Agora, se um ano é 3,5 dias, a gente pode colocar aqui 365 dias. E isso aqui vai dar o meu x. Se você quisesse colocar 365,25, você poderia, mas como eu acho que não vai dar 100 certinho e não vai dar, seria 350, isso daqui diz pra gente que ele tá, deixa eu pegar minha colinha aqui, 104,28 anos. Isso aqui, se você fizer a regrinha de 3, divide 365 por 3,5, você chega em 104,28 anos. Então, isso daqui não bate. Se você usou 365,25, vai dar um pouquinho mais aqui, mas não vai bater novamente essas 100 voltas. Então, ele vai dar aqui, esse exoplaneta, em um ano terrestre, 104 e alguma coisa voltas em torno do planeta. Então, isso aqui está falso também. Beleza, então essa aqui foi o item 3. Agora olha o 4 aqui, ó. O 4 ele fala assim: um parsec tem 3,26 anos-luz. Então a estrela W, a VASP 96, está a 360 parsecs de nós. Vamos lá, vou fazer de outra cor aqui, ó. Um parsec tem 3,26 anos-luz. Anos-luz. Agora, o que ele está falando aqui são 1150 anos-luz. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ser x per sec. Quando você faz essa conta, aqui é de novo uma regrinha de 3 simples, multiplica esse e esse. Você, na verdade, vai dividir 1150 por 3,26. Esse x aqui, a gente vai encontrar 352,76. Deixa eu colocar aqui embaixo, parsecs. E isso aqui não bateu, né? Porque ele falou, é novamente aqui um valor que ele fala exato, né? São 360 parsecs de nós. Não, ele está 352, está quase no 360, mas não está batendo. Bom, agora o último ponto que a gente fala aqui, esse aqui vai ter um pouquinho mais de trabalho da gente fazer, é na questão da densidade. Veja, ó, o planeta tem 30%, cerca de, isso é bom já chega próximo, né? Então a densidade aqui já ajuda a gente. Bom, vamos começar falando sobre a densidade aqui de Júpiter. Como que eu encontro a densidade de Júpiter, né? A gente faz que é a massa de Júpiter sobre o volume de Júpiter. Só que como isso aqui a gente deu o raio, né? A gente considera que a densidade de Júpiter seja a massa de Júpiter dividido por 4 terços de πr ao cubo de Júpiter, sendo que o r ao cubo é o raio de Júpiter. Vamos guardar essa primeira informação aqui para a gente, tá bom? Então essa é a primeira informação aqui a gente guarda.
Vamos usar agora, vamos descobrir em relação à massa, a densidade do W, que é o VASP aqui, né? Isso vai ser a massa do W sobre o volume de W. Você viu que eu fiquei num quadradinho bem pequenininho aqui, porque a gente vai faltar espaço, né? Bom, só que aí agora a gente vai comparar um com o outro. Ele falou que a massa de, do VASP é meio da massa de Júpiter. É meio da massa de Júpiter. Então, a massa do exoplaneta é a metade da massa de Júpiter. E a, a densidade aqui do sistema, se precisa saber do volume. E o volume dele vai ser 4 terços de π vezes 1,2 do raio de Júpiter ao cubo. Por quê? Porque ele falou que o raio desse planeta é 1,2 do raio de Júpiter. Então aqui a gente já tem isso, um caminho meio já realizado. Para a gente acabar aqui, ó, então vou usar esse pedacinho aqui. A densidade do VASP vai ser. Veja o que eu vou fazer, ó. É uma estratégia. É meio, vou deixar tudo que aqui que a gente vai separar é meio da massa de Júpiter. E aqui, quando eu faço 1,2 ao cubo, isso faz aí depois, 1,728, tá? Eu estou fazendo 1,2 ao cubo e sobra aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui. Sobra desse lado os termos que estavam aqui também na massa de Júpiter. Então eu fiz MJ, que é a massa de Júpiter, está no numerador, e o que sobrou aqui, ó, 4 terços de π vezes o raio de Júpiter ao cubo. O que eu fiz diferente? Eu apenas peguei 1,2 e elevei ao cubo. Né? Por que se faz isso? Para que a gente possa substituir isso daqui, ó, esse termo, pela densidade de Júpiter. A densidade de Júpiter é a massa de Júpiter sobre 4 terços de πr ao cubo de Júpiter. E aí a gente descobre que, finalmente, a densidade aqui do VASP, ela é, se você dividir meio por 0,728, isso dá 0,289. Isso aqui é a densidade de Júpiter. Então eu posso dizer que a densidade aqui do VASP é cerca de 30%, sim, ó. A densidade do VASP é 28,9% da densidade de Júpiter. Então essa aqui a gente pode dizer que é verdadeira, sim. Então, como ele falou que é cerca de, isso aqui, só para a gente acertar a densidade do VASP, quando eu quero transformar isso para porcentagem, eu multiplico por 100, né? Isso dá 28,9 da densidade de Júpiter. Então essa tá certa, faltou a porcentagem aqui. Porcentagem da densidade de Júpiter. E aí a gente chega aqui nas 5 proposições que temos. Ó, então a gente falou que eram falsas, essa era falsa, então essa aqui já estava errada, né? Essa era falsa também. A quarta está como verdadeira. Essa aqui então está errado. E aí a gente chega na alternativa C mesmo, como a melhor das alternativas, a alternativa C como falsa, 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 e a última aqui verdadeira com a densidade. Beleza? Então uma questão que precisava um pouquinho de cálculo, precisava bastante aí de análise, principalmente de não aproximar as coisas, né? Você tem que fazer uma leitura crítica aqui. Por exemplo, 16 horas não bateu as 15 aqui, 45 talvez, 15 alguma coisa, não bateu aqui às 16 horas, tem que ter essa leitura cuidadosa. Beleza? Então, mais uma questão aí que é a prova da OBA, esse nível 4, questão número 6. Se você entendeu, não percebeu alguma parte matemática, nos avise para que a gente possa te ajudar cada vez mais.